O que realmente não dá para aceitar é o episódio envolvendo a agressão com pedras e bombas ao ônibus do Fortaleza, que disputou uma partida diante do Sport pela Copa do Nordeste. Resultado em campo normal, 1-1, são dois grandes times. O problema é o que aconteceu depois e hoje nós começamos o Jogo Aberto, a nossa participação, ouvindo o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes. Veja o que ele disse com exclusividade para o Jogo Aberto e para a Band. E o saldo é terrível. 6 jogadores ficaram feridos. O Gonzalo Escobar, lateral esquerdo, foi o mais ferido, com 13 pontos no rosto e um trauma crânioencefálico. O João Ricardo, goleiro, com 7 pontos aqui na testa. O Tite, zagueiro gaúcho, como a Renata, está com um vidro dentro da panturrilha que não conseguiu ser retirado. Talvez vá ser retirado por ultrassonografia. E o Sacha, o Brits e o Dudu com estilhaço no corpo inteiro, Dudu na cabeça, na perna. Terrível, gente. Algo assim que não dá para acreditar que isso aconteça e agradecer a Deus por não ter sido algo pior. Porque foi uma bomba jogada dentro do ônibus com mais pedras. Aí alguém diz assim, foi uma bomba, né? Foi pior, ainda bem que das outras vezes era só uma pedra. O problema é quando a gente aceita só a pedra. É quando acha que só a pedra, uma vez, batendo em um vidro, ferindo uma pessoa, não, ok, ruim, nota de repúdio. E aí chega no que aconteceu ontem com a nossa delegação. Então é hora de um basta, o Fortaleza não quer jogar enquanto seus jogadores lesionados ontem não estiverem recuperados, enquanto os agressores, os vândalos não sejam punidos. Porque tem que ser exemplar o que aconteceu ontem. O futebol brasileiro todo me ligou hoje, presidentes, executivos, jogadores, ex-jogadores, perguntando se estava tudo bem, parabenizando pela postura mais crítica que a gente está tendo, perguntando sobre os jogadores. Então, isso tem que servir de exemplo para que a gente mude essa página do futebol brasileiro. Por que no futebol se pode agredir as pessoas? Por que se tolera o Vitor joga por amor, joga por terror? Por que pode, no aeroporto, xingar as pessoas, intimidar, humilhar as pessoas? Por que o profissional do futebol pode passar por isso? Esse é o grande problema. E o CEO do Fortaleza, o Marcelo, foi perfeito. Porque o futebol, toda vez que você alega que está sofrendo pelo seu time, que não aguenta mais as derrotas, o momento ruim, as pessoas veem que essa justificativa serve para que ninguém vá para a cadeia, para que ninguém seja punido, para que nada aconteça. Isso aqui não é a primeira vez e se ninguém fizer nada, pode não ser a última. Então, está na hora de começarmos a pensar que esse tipo de vândalo que faz algo assim tem que ser preso, é cadeia na hora, é prisão em flagrante, ou prende logo, ou faz alguma coisa, dificulta, não só através da lei, mas quando ele tiver que ser punido de verdade. Porque não dá para aceitar. E outra coisa, é sempre em grupo, é sempre em bando. Aí todo mundo, ou na rede social, que até os jogadores do Fortaleza mostraram, gente anunciando na rede social, falando sobre o que aconteceu e ainda se vangloriando porque estava nesse lugar. Se todo mundo sabe quem é, prende, tira de circulação, não deixa cometer esse tipo de coisa, porque aqui era pedra, era bomba e não interessa o que seja. Gente ferida, sangue para todos os lados, jogadores no hospital. E eles foram apenas para praticar uma partida de futebol, para realizar o trabalho deles. E mais uma vez, numa Copa do Nordeste, que é uma competição tão legal, que envolve os melhores clubes, não é, da região, a gente vê esse tipo de coisa. Capelanes, realmente assim, eu fico assustada cada vez mais. Eu também, Renata, e a gente não pode normalizar esse tipo de absurdo, né? Eu vou falar bem a verdade, eu cresci te assistindo, realmente, e você, é verdade, e você bate nessa tecla há tantos e tantos anos, sabe, com uma voz importante que tem que ser ouvida, que bate nessa tecla para mudança, porque realmente a gente faz nosso trabalho de opinar, de colocar sugestões, mas as autoridades, me parece que elas não ficam preocupadas com isso. Eu vou dar um rápido exemplo, há 3 anos, e o Chico conhece muito bem, Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, o Vidia Sante, jogador do Grêmio, quase morreu, ele teve um traumatismo craniano, ele quase morreu. E como não morreu, vida que segue. Danilo Fernandes também, bomba na cara, vida que segue. E eu falei para o presidente do Grêmio naquela oportunidade, presidente, acho que já passou da hora de vocês, presidentes dos clubes, começarem a, infelizmente, a ir para os estádios e voltar com ônibus blindado. E o presidente falou assim, bom, se a gente tiver que fazer isso, é a falência. Sim, presidente, é a falência.
ontem não aconteceu. Só que isso que aconteceu ontem, gente, é claro, não sou do jurídico, não estudei direito, mas isso é tentativa de homicídio. Os caras que fizeram isso tentaram matar jogadores, membros da comissão técnica. E eu vou além, o esporte como um clube, como uma instituição sem fins lucrativos, não tem culpa nenhuma de ter bandidos que vestem as cores do clube. Só que se a CBF não consegue conter, se as autoridades não conseguem conter, se ninguém consegue fazer nada, porque toda semana acontece alguma atrocidade como essa, então o clube, infelizmente, precisa ser punido. O clube tem que ser punido. O único clube no futebol brasileiro que foi punido com uma situação diferente, que foi o racismo, foi o Grêmio, que foi excluído da competição. Então, já que a gente não consegue punir o CPF, chegou a hora dos clubes serem punidos por causa... Quando ele financia a organizada, porque a organizada dentro do estádio, ela vibra o tempo inteiro, ela tem um papel social também, mas ela mascara criminosos lá dentro que se sentem impunes, se sentem tranquilos lá dentro, porque eles não são criminosos lá, eles são o quê? Torcedores organizados. Nem todos são assim. Eu sei que a realidade não é completa de uma maneira negativa, mas se a maneira negativa lá está e está recebendo um indulto por isso, alguém tem que fazer alguma coisa. E a polícia sabe quem é quem. Agora, vocês vão entender o que é aqui o Denilson, o Chico Garcia, o Ronaldo, o Everton, o Ulisses. Vocês têm filhos. Vocês chegam em casa ou vocês ligam para os filhos e vocês falam, meu dia a dia foi assim, o trabalho estava assado. Vocês trocam ideias, não é? Olha o que aconteceu com o Dudu com a filhinha. Papai, você participou do trabalho? Ah, não. Aí não. Papai, você participou do trabalho? Que isso, quebrou. E aí, quebrou. Chico? Aí me quebrou. Ah, Chico. Porque é isso, né? O Dudu tava trabalhando, gente. Pelo amor de Deus. O Dudu tava trabalhando, tava exercendo a sua profissão, assim como os outros. E o presidente Marcelo Paz foi muito correto e eu espero que ele não esteja sozinho. Quando ele diz que recebeu muitas ligações, eu espero realmente que ele não esteja sozinho. Porque não adianta só ele levantar essa voz, de dizer que o Fortaleza não vai mais jogar. A chance é grande de dar sozinho. Pois é, mas não pode. Não pode. É o que o Capelani está dizendo. A gente normalizou a pedra, a bomba, a agressão. Agora na Supercopa, o cara foi lá, arremessou uma pedra por sorte. Garrafa. Só Garrafa. uma O garrafa. cara arremessou uma garrafa, abriu o peito e arremessou a garrafa. E recentemente uma garrafa causou uma morte de uma torcedora do Palmeiras. Verdade. E vai continuando e a gente não faz nada e segue a vida. Não pode seguir, gente. Não pode seguir. Tem que ser futebol. Futebol e os caras cometem crimes toda hora. Não dá mais, não dá mais. Olha, presidente Marcelo, eu espero, o CEO agora do Fortaleza, eu espero que o senhor consiga reunir mais gente nessa luta. E não precisa ir muito longe, Chico. Agora, na Copa do do Brasil, o Corinthians entrando também no Morumbi, teve pedrada no ônibus. Que o Duílio não teve a coragem de não entrar em campo. Então, isso aqui faz muito tempo. Eu, em 1990, eu vou contar uma historinha rápida pra vocês aqui. Chegando lá pra jogar contra o Bahia, que foi 0x0 lá, os caras jogaram um paralelepípedo em cima do ônibus, irmão. Fez um barulho dentro do ônibus, você não tem noção. Então isso vem desde 1990. E a federação, a CBF, ninguém faz nada. O cara agora abre o peito, tá com a garrafa, todo mundo vê. Pegaram o cara, ele tá preso. Não tá, irmão. Então, ou o clube faz alguma coisa, ou a federação faz alguma coisa, ou os jogadores, ou o sindicato, sei lá, alguém. Porque isso vem desde 90. Eu passei por isso em 90. Então, eu não sei se esse trauma também caiu no meu cabelo, sei lá, pode ser. Essa doideira de jogar no gol também. É uma então, eu coisa, tive esses traumas também. E eu passei por isso aí. Você não tem noção o que é isso. Dentro do ônibus fechado, janelas lacradas, você tomando pancada. Eu passei por isso aí também. E hoje não se faz nada. E nós estamos vendo de novo. Cadê o presidente da CBF? Você Cadê falou quem? que ano, peraí, que ano foi? 1990, quando nós fomos jogar lá contra o Bahia. Nós estamos em Bahia. 2024. Então, Só piorou. pô... E pior, e a desculpa é a seguinte, nossa, a polícia tem tanta coisa para resolver e não consegue, tem tão pouca estrutura, não é? Mas, na verdade, o futebol, ele vem sendo utilizado sistematicamente como um subterfúgio para quem quer cometer um crime. Se tem a palavra futebol, o que você é? Você não é bandido, você é torcedor. O torcedor é detido na delegacia e liberado. Isso. Ele vai na delegacia, senta um pouquinho lá, até que se cansam, vai embora, não faz isso de novo.
e ele sai dali e vai fazer igual, a mesma coisa na primeira oportunidade. Por exemplo, as emboscadas marcadas por internet para se encontrarem em estradas, em lugares específicos, torcidas que vêm, por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo, de São Paulo para o Rio, de qualquer lugar. É tudo a mesma mentalidade. Por quê? Porque dentro desses lugares é um ambiente propício para um criminoso se esconder e ele sabe disso. E todos nós sabemos, a polícia sabe e não faz nada. Esse cara, olha, há acho que uns 15 anos eu li um livro sobre a La Doce, que é a torcida organizada do Boca Juniors, e é excepcional porque conta exatamente como virou de uma torcida incrível, maravilhosa, uma torcida que tem tráfico de drogas, que tem problemas, que teve gente punida na cadeia por isso. Então, se eles quisessem, fariam, mas não fazem. Sabe por quê? Porque tem uma camisa de um clube de futebol, o policial é torcedor, o bandido é torcedor, nós somos torcedores e tá tudo bem, só que não tá bem. E outra coisa, eu quero discutir com vocês o que o Marcelo Paz disse, que o Fortaleza, enquanto todos os atletas não estiverem 100% recuperados do que aconteceu nesse episódio lamentável, ridículo e essa emboscada, ele não vai deixar ninguém jogar. E ele disse que não vai. Então, palavras dele, e eu espero que isso realmente aconteça e que isso sirva de exemplo, Sgalo. Primeiro que eu acho que passou da hora de nós, como imprensa também, de todos, parar de nomear esses caras como torcedores também. Eu acho que tá na hora de chamar bem de vagabundo e de bandido. Porque pra mim é isso que os caras são. Possíveis assassinos, talvez, até, né? Porque o cara que joga bomba no ônibus, ele não tá jogando bomba em ônibus pra torcer. Ele tá jogando bomba em ônibus pra machucar. Pro cara que é pai de família, a gente viu aqui o Dudu, jogador do Fortaleza. Gente, o cara vai chegar em casa depois, a filha dele vai ver ele machucado, vai ficar no hospital. Ele mostrou, tem jogador com 13 pontos no corpo. É um absurdo. Então, isso só vai mudar quando der o exemplo nesses caras. Nesses caras, é começar a aprender. Tem vídeo, tá? Tem vídeo antes dele jogarem a bomba, o cara na frente de um carro, o motorista filmando. Tem vídeo, dá pra identificar quem é esse cara e prender. Porque chega, gente. O futebol é tratado hoje como algo fora da realidade. E não é assim, não é assim. A gente falou, é difícil não ser repetitivo, mas o futebol é tratado, não, foi no futebol, tá tudo certo. Não, entrou com uma faca no jogo da Copinha, mas é futebol, né, cara, tá tudo certo. Jogou bomba lá no ônibus do Bahia com o Danilo Fernandes, se eu não me engano, né? Não, tá tudo certo, cara. Pô, futebol. Então chega de tratar assim, tem que tratar esses caras como criminosos, como bandidos, porque é isso que eles são. Não tem mais esse papo de ser torcedores. A própria torcida Esquece. também tá na hora de começar a tirar esses caras, porque vai estourar pra torcida uniformizada, que muitas vezes faz um trabalho social maravilhoso. E a gente sabe disso aqui. A gente não fica aqui lambendo os caras vocês são nós estamos lambendo. Não, porque a gente sabe do trabalho social. Só que vocês também, tá na hora de pegar o cara e falar, foi esse cara aqui, ó, foi ele. Tá Você aqui, acredita que isso possa acontecer? Vai ter que acontecer, porque Mas não vai. Senão vai sobrar pra eles. Sabe Vai por quê? sobrar pra torcida Quando você se uniformizada. reúne com muita gente, você se sente protegido. E as pessoas que estão ao seu lado, elas são protegidas e te protegem. Tá? Ô, Esse Renata, é o problema. me Eles vão ter que Não começar só a em limpar. torcida organizada, é na vida. Só me permita que o Capelanes usou o exemplo do Grêmio eliminado numa Copa do Brasil por uma das piores formas de violência, que é o racismo. E o Grêmio tinha um comportamento histórico, cultural, de provocar a torcida do Inter, especialmente. Tinha uma música que nem vou proferir aqui, mas enfim, ela era muito racista. O que aconteceu depois disso? Eu fui a favor naquele momento da punição ao Grêmio, mesmo que isso prejudicasse outros torcedores que nada tinham a ver com isso, porque o Grêmio foi impedido de seguir na competição por conta de alguns casos isolados, mas não eram apenas casos isolados. A partir dali, o Grêmio começou a tomar providências para instituir dentro do seu clube, para impedir o ato racista dentro da torcida. E alguns cânticos foram eliminados. Então, aquilo doeu na carne, doeu na pele do Grêmio. Talvez punir o CNPJ seja uma saída, por mais drástica que E a CBF seja. já se manifestou sobre o caso, tem uma nota oficial que eu vou expor aqui no Jogo Aberto para todo mundo, mas antes eu quero a opinião do Everton Guimarães, que acompanha isso de longa data, que também é completamente contra esse tipo de situação e é um defensor de uma mudança drástica, não é, Everton? Renata, a mudança, em primeiro lugar, a definição que você destacou agora há pouco, ela é muito interessante, porque o problema começa na relação indecente entre clubes e organizadas. Se elas não são, se não são relações diretas, elas são indiretas. Portanto, há uma relação. Então, sustentar organizadas, abrir CT para organizadas, darem palpite no que acontece dentro do clube, isso gera uma relação promíscua e perigosa. Então, para mim, o problema começa aí. Isso que aconteceu com os jogadores do Fortaleza
para mim, já é o fundo do poço. A gente não pode esperar morrer alguém para que algo muito sério, uma situação seja resolvida por parte da entidade máxima do futebol brasileiro. E, para mim, a medida que teria que ter sido tomada logo após o ocorrido é simplesmente não ter jogos hoje, buscar, e enquanto esses caras não forem localizados ou punidos, mas não é simplesmente ir lá, chegar na delegacia, assinar um TAC e ser liberado, não. É punição mesmo, porque eles praticaram um crime, isso é terrorismo, né? Então, a punição a quem fez, cortar toda e qualquer relação com as organizadas, toda e qualquer relação. Os clubes precisam sim de punição e só nota não dá, Renato. Não dá para São Paulo, Corinthians, Atlético, Cruzeiro, Bahia se solidarizarem através de nota. Algo muito sério precisa ser feito. A decisão do presidente Marcelo Paz em não colocar o time à disposição para os próximos jogos enquanto os jogadores não estiverem bem, ele está correto. Mas isso depende também dos outros clubes de apoiarem. Então, a CBF, só nota não, CBF, toma uma decisão mais radical, entra no processo, para de fazer só onda em rede social, seja mais efetiva, porque isso depende muito de você. E a justiça, não posso dizer outra coisa, senão entra, esquece que o cara está usando uma camisa e prende, porque isso é crime, é terrorismo, é muito sério. Everton, agora a gente